Bom, eu sou Leonardo, nós fazemos parte do grupo de fotojornalismo, que estamos estudando agora a matéria da Cristine. E hoje a gente decidiu entrevistar o nosso professor Sérgio. O Sérgio aí que fez todo um trabalho de mestrado em fotografia de rua. E o nosso tema é justamente fotografia de rua. A gente está inspirado em dois fotógrafos, inicialmente o do Osno, e depois nós acrescentamos a Vivian Maia, que é uma fotógrafa que foi descoberta nos Estados Unidos. Então a nossa ideia, Sérgio, é entender mais ou menos por que você escolheu a fotografia de rua como tese do teu mestrado. Bom, isso tem a ver bastante com o meu trabalho, né? Eu comecei a fotografar, a fazer esse tipo de fotografia há mais de 20 anos, né? Fotografando na cidade de São Paulo, e participei de vários eventos, várias exposições, né, tendo como tema os espaços urbanos, né? E eu precisava, num determinado momento, fazer um trabalho mais teórico, né? Pesquisar, assim, eu já tinha uma pesquisa visual dos fotógrafos que eu conhecia, mas eu precisava de um trabalho mais teórico. Aí quando surgiu a possibilidade de fazer esse trabalho, né, e eu fiz um trabalho um pouco mais aprofundado em relação um pouco dessa história, da formação desses conceitos, né, que é o fotógrafo de rua, e para entender o próprio trabalho também, né, para poder chegar e depois poder falar um pouco mais sobre o meu trabalho. Então, indiretamente, esse trabalho a gente pode dizer que acrescentou, consolidou parte da tua formação, né, autoral, vamos dizer assim. Com certeza, né? E ele foi dar uma base mais ampla, né, para a gente conseguir entender o que eu estou fazendo, né? Porque chega um determinado momento que a gente tem que parar um pouco, né, abrir um pouco a mente, né, entender, né, as coisas que acontecem em volta, para entender o nosso próprio trabalho. E às vezes a gente se envolve de uma forma tão emocional com o trabalho que a gente não consegue entendê-lo, né? Então é um momento, agora vamos parar, né, fazer uma busca, né, das coisas que estão em volta, das referências que são extremamente importantes, né? Tem muitos fotógrafos brasileiros, tem um fotógrafo que eu tive um contato muito grande, que é o Carlos Moreira, que é um grande fotógrafo de rua, bem bessoniano, e eu fiz vários cursos com ele, eu fiquei convivendo muitos anos com ele. Então isso foi trazendo muitas referências, ele tinha um universo assim fantástico. A gente se encontrava na casa dele, toda semana a gente ia na casa dele, ele tinha uma biblioteca fantástica, assim, maravilhosa, que ele começava a ver os nossos trabalhos, e ele lembrava de algum fotógrafo, isso aqui parece um fotógrafo. Aí ele ia lá, pegava o livro, abria, né, e a gente ficava assim devorando nessas coisas. Então acho que você não fez só um trabalho, você acabou fazendo bastantes amigos também, né? Amigos, assim. Né? E o interessante da fotografia de rua é que elas não se apegam a regras, né? Tem vários grupos, né, de fotógrafos, e tem uns que eles têm até uns textos que eles escrevem sobre isso, e um dos temas que eles discutem é não regras, elas não têm regras nenhuma. E a proposta, né, desses fotógrafos é sair na rua, o tema é a rua, mas não importa o que aconteça, o que apareça, pode aparecer qualquer coisa, tudo pode virar um assunto interessante. Pode ser um cachorro que passa, pode ser um muro, um poste, uma luz, alguma coisa que aconteça e que aconteça alguma relação interessante. E tem alguns fotógrafos, por exemplo, que estão desenvolvendo algumas linguagens muito específicas, muito interessantes. Por exemplo, tem um fotógrafo chamado Daiji Moroyama, que é um fotógrafo japonês, que ele tem um conceito, ele fotografa no Japão, ele é bastante... o tema dele é muito político, né, contextualiza muito a questão política do Japão, né, contra a americanização da cultura japonesa e tal. E ele fotografa como um cachorro perdido. Tem uma história que ele tem um livro que chama-se Cachorro Perdido, né, que ele acha que, quer dizer, são conceitos que foram criados, que o povo japonês, o exército japonês se sente perdido no meio da... Né, e por culpa da americanização, enfim, de todos os problemas que
que aconteceu no Japão depois da guerra, né? E ele fotografa como um cachorro. Então tem uns vídeos dele assim no YouTube, uns vídeos dele fotografando. Ele fotografa com uma câmerazinha da mais básica, mais simples, né? Isso também é um contexto interessante. Não trabalhar com câmeras muito sofisticadas, trabalhar com câmeras mais simples, né? E é só coisa do momento. Então ele fotografa meio sendo guiado por uma coisa meio instintiva, né? Quase não olha na câmera, ele vai fotografando algumas coisas que acontecem e tal. E tem um pouco dessa ideia do cachorro perdido que vai procurando as coisas, farejando e tal, entre uns buracos. Tal. E qual foi o lugar que você gostava de sair para fotografar quando você também tinha um pouco começou esse interesse por fotografia de rua? Então, o que eu acho interessante é que normalmente a gente tem um lugar que a gente gosta de ir, né? Eu sempre entendi o meu trabalho, não preciso ter um lugar específico, né? Em tal lugar, tal... todo o meu trabalho, né, assim, elas são nos lugares em que eu moro e nos lugares que eu trabalho, né, são os arredores. Então eu faço os caminhos, eu ando muito a pé, né, não ando muito de ônibus. E tinha uma época que eu morava num lugar que dava para ir a pé da minha casa até onde eu trabalhava. Então eu andava o tempo todo fotografando. Então não escolho um lugar, né? Eu acho que as coisas vão acontecendo assim próximo dos lugares que eu moro, que eu trabalho. E eu já morei em vários lugares em São Paulo. Então tem vários lugares, né, que vão aparecendo. Tinha algum horário que você prefere? Porque o que a gente viu, que a gente pesquisou, é que as pessoas saíam tinha um horário certo por causa da luz ou por causa da movimentação. Tem alguma... Eu acho que tem trabalhos que tem uma luz mais específica, assim, somente no começo do meu trabalho, quando eu trabalhava em preto e branco, principalmente. Mas era normalmente de manhã. Eu voltava mais cedo para pegar uma luz, né, pegar um pouco de névoa da manhã. E tem muito fotógrafo que trabalha com essa ideia, que são mais caros, né, que vai trabalhar bastante com essa luz, né. Mas tem muitos fotógrafos que gostam de trabalhar até em dia nublado. No caso do Bresson, por exemplo, ele sempre dizia que não gostava de trabalhar com um dia que tinha muita luz, né. Dia nublado, preto e branco, não tem sombra, não tem... E qual conselho que você daria para a gente que está começando a fotografar agora a rua, para estar se apaixonando por essa mesma paixão que a gente vê que você desenvolveu a vida toda e a ponto de fazer um mestrado sobre isso no final? Eu acho que a ideia é trabalhar, é fotografar muito, né? Fotografar bastante. Hoje nós temos essa possibilidade de fotografar muito, né, com digital. Antes era com filme, então era mais difícil, a gente não tinha a possibilidade de trabalhar, ter muitos filmes, né? Esses grandes fotógrafos, eles fotografavam muito, assim, milhares de filmes, né, para escolher. Então o que a gente vê é o suprassumo do suprassumo desses fotógrafos. Então a gente acha que os bons fotógrafos, cada clique é uma puta foto. Não é isso. Isso é uma ilusão pensar isso. Os fotógrafos eles trabalham com a quantidade é muito importante. Tem um fotógrafo que quando ele morreu, descobriram lá no acervo dele, tinha 2.000 rolos de filme para revelar. Não tinha nem revelado ainda os filmes. Então a fotografar para ele era uma compulsão tão grande que era sair na rua e fotografar, que nem olhava mais. Hoje qual o fotógrafo de rua mais expressivo que você tem notícia dos tempos de hoje, nesses estudos dos contemporâneos que você tem por aí? Eu vou lembrar o nome agora. Tem uns nomes mais... o Daigo Moroyama é esse japonês, né? Ele não é considerado só um fotógrafo de rua, é um fotógrafo contemporâneo, né? Que tem assim, várias exposições. Tem um outro fotógrafo que eu gosto muito, chama-se Trent Park. Esse Trent Park também trabalha cor e preto e branco, trabalha com contrastes muito altos, né, com sombras bem carregadas. Então é legal, nós vamos descobrindo alguns fotógrafos que têm uma certa característica, preferem trabalhar com uma determinada luz. Isso tem a ver com alguns conceitos, não é só
fotografar por fotografar. Tem fotógrafos que vão trabalhar com uma ideia mais conceitual mesmo. Né? Como ele trabalha com contraste muito alto, ou trabalhar com as imagens que tem uma profusão muito grande de elementos, que é uma forma bem interessante de falar, né, desses espaços urbanos que são confusos. Né? Tem fotógrafo que normalmente a gente imagina, vamos limpar a imagem, olha aquela imagem mais limpa. Né? Tem fotógrafo que vai fazer completamente o contrário, trabalhar com muitos elementos, com uma profusão de elementos, que é para falar mesmo sobre isso, falar sobre, né, o caótico, o caos que acontece nesses espaços. Né? Professor, você acha que a fotografia de rua hoje tem o charme que ela tinha na década de 50 e 60? Não, acho que não vai ter mais, não. Eu acho que o charme que tinha na década de 50 e 60 Era uma coisa do povo também. Era porque o que a gente tem hoje dessa fotografia mais tradicional de rua, ela não é considerada assim uma grande fotografia. Né? Existe essa fotografia ainda, mas não dá para dizer que ela tem o mesmo a apreciação que tinha, né? Não é profundidade, a profundidade é a mesma, mas ela não é o momento dela. Ela já teve um momento em que ela foi muito mais glamurosa, que era pegar o Dosmont que vocês estão usando, que era um grande glamour, essa coisa de fotografar as pessoas da rua, felizes, a felicidade, né, que trabalhavam muito com essa ideia. Né. Hoje tem ainda esses fotógrafos que continuam fazendo, mas não é a fotografia do momento. Não, a fotografia do momento. Queria agradecer ao Sérgio, que é um excelente professor e, né, sempre consegue agregar bastante conhecimento. Espero que vocês gostem do vídeo e é isso aí. Muito obrigado, Sérgio.